Para com isso. Não chora. Engole esse choro. Quantas vezes nós escutamos essas frases? Quantas vezes nós falamos essas frases para outras pessoas? Desde pequenos, nós somos criados de uma forma a não demonstrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, principalmente aqueles que são negativos. Só que o que ninguém nos fala é que quanto mais a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas emoções, quanto mais a gente reprime eles, mais a gente fica refém. Porque não quer dizer que o fato da gente não expressar os nossos sentimentos ou reprimi-los, que está tudo bem. Não está. Os sentimentos, as emoções, eles continuam dentro da gente. E quando a gente não consegue falar sobre eles, quando a gente não consegue uma forma de elaborá-los, de trazer à tona, de dar um sentido, um significado para eles, eles vão se manifestar de alguma outra forma. Eles vão aparecer de diversas maneiras, ou através de sintomas físicos, que são aquelas dores inexplicáveis, né, que a gente tem, que a gente sente. Então, dores de cabeça, dores nas costas, dores nos ombros, dor na coluna, no joelho, enfim. Quando não, problemas mais sérios de saúde, como as doenças, né, psicossomáticas, e aí várias pesquisas relacionam diversos tipos de câncer relacionadas aos nossos estados emocionais negativos e não manifestos, né? Ou seja, quando a gente não consegue trazer em palavras, quando a gente não consegue se esvaziar desses sentimentos, eles acabam trazendo prejuízos muito sérios para a nossa saúde física e mental. Porque muitas vezes nós não nos damos conta dos sentimentos, né? Dessas emoções que estão reprimidas, mas elas estão lá, elas estão dentro da gente e sempre que houver uma possibilidade, elas vão se manifestar de alguma forma e sem filtro nenhum, ou seja, elas vão aparecer de forma bruta. Muitas outras vezes, quando a gente também não consegue expressar, quando a gente não consegue dar um significado e uma vazão para esses sentimentos e emoções, eles ficam, a gente fica ali, né, alimentando raiva, a gente fica recordando as situações que nos despertaram esse sentimento e a gente fica ruminando isso, né, lembrando. Se a gente pensa na situação, a gente sente raiva. Se são pessoas que estão envolvidas, a gente sente raiva dessas pessoas e isso não termina nunca e só vai aumentando ainda mais o sentimento negativo, as emoções que elas nos despertam e nosso pensamento fica tomado por isso sem que a gente dê espaço para que outras coisas positivas, por exemplo, possam ocupar esse lugar. E muitas vezes, além, né, de aparecer dessa forma, através do corpo ou através da nossa mente, se manifesta no nosso comportamento. Então, são aquelas reações impulsivas, reações muitas vezes de agressividade, você fala de uma forma ríspida, diante de uma situação que talvez não tenha tanta proporção assim, mas como aquele sentimento tá ali fermentando dentro da gente, quando ele acha a oportunidade, ele vai sair, como comentei antes, de uma forma bruta, sem filtro nenhum. Então, são aquelas reações ríspidas, aquelas respostas, né, que a gente acaba ouvindo ou que a gente acaba falando para outra pessoa sem medir muitas palavras. E quantas vezes a gente acaba se arrependendo de ter falado muitas coisas por ter agido por impulso, né? Onde a nossa emoção acaba tomando conta das nossas reações e a gente não tem controle nenhum sobre nós mesmos, né? É quando a gente fala que perde a razão. E a Fabiane trouxe de uma forma esplêndida no último vídeo da série Diálogos a questão do comportamento, né? Que a gente pode mudar o comportamento, mudando a nossa forma de pensar. A gente consegue mudar o nosso comportamento, a gente pode controlar as nossas reações, a gente não tem como controlar o que a emoção, o sentimento que vem à tona, mas a gente pode aprender a controlar essas emoções para que a gente seja muito mais assertivo na hora de manifestar. Então, diferente do que muitas vezes nós pensamos, expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções não é nenhuma fraqueza. Pelo contrário, demonstra maturidade emocional, né?
que a gente também fala muito de inteligência emocional. Então, é a maturidade com que a gente vai lidar com aquilo que nos acontece, com os sentimentos que a gente acaba vivenciando e experimentando. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu dominando o controle das emoções, mas a gente tem como desenvolver isso ao longo da vida, à medida que a gente vai aprendendo a lidar com nós, com as nossas reações, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. E aí, fez sentido para você? Gostou desse conteúdo? Então, continue interagindo, mandando suas opiniões, os seus comentários, participe, né, junto conosco da construção desse diálogo que é muito importante para nós, para você, para as pessoas que nos acompanham, porque juntos a gente vai construindo essa habilidade de lidar com as emoções, com os pensamentos, a gente vai criando maturidade emocional e juntos a gente acaba se desenvolvendo e chegando muito mais longe. Gratidão, um abraço e até mais!